Olá, tudo tranquilo? Eu sou José Ático e esse é o Histórias de Teresópolis, programa que faz uma leitura dos fatos marcantes do passado, sua importância na história de Teresópolis e as consequências que chegaram até os dias de hoje. Comigo, o historiador, pesquisador e jornalista Vanderlei Pérez. E hoje, mais do que entrevista, nós vamos bater um papo. Vanderlei, sobre quem nós vamos falar hoje? No último programa, a gente falou muito vagamente sobre Manuel José Lebrão, que é um morador ilustre de Teresópolis e que influenciou muito no desenvolvimento do município. Ele era um aventureiro, um português que veio para o Brasil tentar a vida e surgiu em Teresópolis, iniciou aqui então a plantação de marmelo e daí criou uma indústria de marmelada, pessegada, aqueles doces de antigamente, e iniciou o processo de agricultura praticamente em Teresópolis, um modelo diferente de agricultura, e envolveu todo o interior do município, toda a cidade, plantando pés de marmelos, arrendando propriedades, comprando marmelos produzidos por outros proprietários. Aqui mesmo na cidade, na Várzea, havia alguns terrenos que eram alugados por pessoas. O Miguel Inácio Jorge mesmo me contou uma vez que ele plantava marmelo na rua Francisco Sá para vender para o Manuel Lebrão. Então não é assim uma coisa, não necessitava de uma fazenda enorme para plantar marmelo. Você podia plantar em pequenos terrenos desde que você tivesse certeza que ia dar fim àqueles cestos de fruta que você colhesse. Aliás, por acaso, o meu pé de marmelo deu 2 marmelos esse ano. Esse aqui deu um fungo, mas o marmelo é exatamente essa fruta aqui. Eu não conhecia até o ano passado, quando ele produziu pela primeira vez. Ano passado deu uma fruta, esse ano deu 2 frutas. Eu acho que ele poderia falar. Eu estou sendo apresentado, apesar do Manuel Lebrão, eu estou sendo apresentado ao marmelo hoje, nunca tinha visto. Esse é o marmelo. Então, como a gente... É sempre interessante a gente falar de pessoas que fizeram diferença para a cidade. Aliás, é um exercício que eu tenho quando eu falo para crianças nas escolas, lembrar elas sobre o seu pai, sua mãe, sua tia. Qual é o sobrenome do seu pai? De repente, o seu pai, seu avô, foi uma pessoa muito relevante para a história local. Para a família sempre é o seu parente mais próximo. Lógico. Mas quem sabe esse parente seu também não foi. No caso, um parente seu, Manuel José Lebrão, talvez um tio bisavô. Meu tio, não, bisavô não, meu tio-avô. Tio-avô. Não sou tão novo assim, não. Então, esse seu tio-avô foi uma pessoa muito importante para Teresópolis. E você certamente deve conhecer um pouquinho dele. A gente pode falar sobre, então, Manuel José Lebrão. Pois é, eu acho que a importância até da história do Rio de Janeiro, o Manuel José Lebrão tem uma importância pela Confeitaria Colombo. O Manuel José Lebrão, ele foi um imigrante português que veio para cá, parece que teve uma certa dificuldade, segundo você, estava disposto a voltar para Portugal quando ganhou na loteria. Aí ele resolve ficar no Brasil, se junta com o Borges de Meireles, que também era imigrante português, e compra uma Confeitaria Colombo. Eu acho que a importância do Manuel Lebrão, que é uma pessoa lembrada assim no Rio de Janeiro, bastante lembrada no Rio de Janeiro, é devido a ele ter sido proprietário da Confeitaria Colombo num momento histórico importantíssimo para o Rio de Janeiro. O que acontece? O grande nome da literatura brasileira na época era o Olavo Bilac. E o Olavo Bilac, as pessoas se juntavam em torno do Olavo Bilac, inclusive Machado de Assis, Bastos Tigres, todos os intelectuais da época. Eles Menos se juntavam... Augusto dos Anjos. Hein? Menos Augusto dos Não, Anjos. Augusto dos Anjos estava em Recife, né, que era um intelectual importante. Sim, mas ele teve um entrevero com o Olavo Bilac no Rio, né? Exatamente. E a polícia também andava atrás do Olavo Bilac, naquele período do finzinho do Império, né? Isso é uma coisa que depois você tem que me contar, isso aí que eu não sabia. Mas os intelectuais giravam em torno do Olavo Bilac, que era um cara de dinheiro, de posses, que viajava para o exterior, toda época.
E o Olavo Bilac teve uma briga, o Olavo Bilac, todo o entorno dele, teve uma briga com uma outra confeitaria onde ele passava. Ele se reunia com os amigos, a confeitaria Pascoal. Então ele passou a frequentar a Colombo. Isso para o meu tio-avô foi uma maravilha, porque os intelectuais todos, aquilo deu um prestígio à casa fantástico, no século XIX, um prestígio muito grande à casa. E eu acho que daí o Manuel Lebrão se tornou uma pessoa conhecida no Rio de Janeiro. Aqui em Teresópolis tem uma história assim muito interessante que da família, né? Porque quando ele, logo depois dele se juntar com o Borges de Meireles, ele chamou o meu avô, que era o João, irmão dele, mais novo, que era, assim, digamos, mais preparado para o comércio, que ele já era um contador, já trabalhava no Brasil como contador. Então ele se juntou ao meu avô, para o meu avô, vamos dizer, cuidar da parte burocrática da família, da Colombo. E meu avô teve lá, teve algumas coisas interessantes que você sabe da família. Por exemplo, os espelhos que estão até hoje na confeitaria Colombo, eles vieram de Antuérpia. Um deles se quebrou no caminho, vieram de navio para cá. São espelhos enormes, de 3 metros por 6. Estão até hoje lá. E esses espelhos, o pessoal, a minha família, meus tios, né, os filhos do João, do Manuel Lebrão, eles contam que foi assim, na cidade foi um negócio assim interessante, porque um caminhão que trouxe os espelhos do Cais do Porto, né? O caminhão entrou na loja, né? Isso aí é uma coisa que não era muito comum no Rio de Janeiro e tal. Mas o meu avô esteve com o Manuel Lebrão durante um bom tempo, eu acredito que tenha sido o auge da confeitaria Colombo, né? E depois eles se separaram. E então a minha pouca informação, vamos dizer, sobre o Manuel Lebrão, né? Os historiadores têm muito mais, é porque na família havia uma certa reserva, para mim, injustificada com relação ao Manuel Lebrão. Eu era uma personagem que, na minha concepção, para mim, muito interessante, porque fez coisas assim incríveis. Por exemplo, os funcionários deles eram empregados, depois eles passavam a interessados. Esses interessados, eles tinham uma participação nos lucros da empresa. Eu acho que isso no século XIX, início do século XX, deve ter sido uma coisa praticamente inédita, né? Depois, aqui no caso de Teresópolis, quando o marmelo foi atacado por um fungo, talvez igual a esse que está aí no teu marmelo hoje, a plantação foi perdida. Então ele tinha essa região toda ali do lado direito da estrada Rio-Bahia, né? Do lado direito e do lado esquerdo. E isso aí ele deu para uma fundação Ataúfo de Paiva que tratava de tuberculose. A tuberculose na época era a AIDS de hoje, praticamente. Dificilmente as pessoas se curavam depois. Então ele teve uma coisa assim grandiosa, generosa. Vamos, digamos, capitalizar essa fundação. Só que a fundação não aproveitou nada disso, aquilo, e o terreno acabou no INSS. E hoje é a Quinta Lebrão. Nos anos 80 havia uma intenção da CBF e da CBD instalar a sede da concentração brasileira ali no Castelinho do Manuel Lebrão, né? E aquela propriedade que avançava sobre a Rio Bahia e chegava ao bairro Lebrão, ele era a área urbana do Manuel Lebrão, mas ele era um grande proprietário também de terras na área de Sebastiana, naquela região ali, vizinho do Major Pepino, em direção entre o 3º distrito e o 2º distrito, indo para Pessegueiros, que também tem a origem na questão das frutas, né? Provavelmente as frutas que atendiam também o Manuel Lebrão.
E era tão importante o Manuel Lebrão para a história de Teresópolis, ele era um empreendedor que fez tanta diferença para a agricultura local, que o nosso trem, que chegou em 1908 ao bairro do Alto, e depois chegou em 1921 a Fazendinha, que ali onde está a Sudantex estava, e depois em 1926 inaugurou a estação da Várzea, onde está hoje o Colégio Estadual, o antigo Fórum. Esse trem não viria até a Várzea. Eu sempre fiquei curioso, eu sempre estive curioso com relação a essa questão do trem. Que diferença faz vindo do Alto à Várzea? Se já chegava à cidade, o custo de fazer um viaduto passando pela Rua São Francisco, de abrir algumas outras pontes, de abrir o túnel da Beira-Linha, que é uma obra muito cara. Na verdade, o trem estava indo para buscar o Marmelo do Manuel Lebrão em Sebastiana, porque a linha final do trem seria Sebastiana, que hoje não se justificaria levar um trem, levar uma linha férrea até Sebastiana. Mas lá estavam os maiores plantadores de marmelo, de pêssego e das frutas que o Manuel Lebrão consumia na sua usina do Rio de Janeiro. Eu acredito que o Manuel Lebrão e o Cochito Granado foram as duas pessoas mais importantes para o desenvolvimento de Teresópolis naquela viradinha do século, né? No início, 1895, 1910, 1915, são as duas figuras, um na área da alimentação, na área dos doces, né? E da Casa Colombo no Rio, mas lá era mais um outro negócio, né? Que o forte dele era, na verdade, a plantação e o beneficiamento das frutas. E o Granado com a sua farmacologia, ele tinha a Praça Olímpica, era toda a horta, os experimentos que ele fazia, muitos remédios, ele criou a partir das suas experiências em Teresópolis, né? Outro dia a gente estava falando sobre, você me perguntou sobre a chinchona, né? Aqui na Caliçaia. Chinchona está na sua matéria de hoje, no jornal, que eu nunca ouvi falar estranho é nisso, isso, né? de chinchona. Essa planta foi introduzida em Teresópolis também, ela tinha fim medicinal, introduzida em Teresópolis nos anos 1850, 1860, numa fazenda na região de Colônia da Fazenda Alpina, na Fazenda da Barreira, do Henrique Dias, e em alguns pontos da cidade, porque é o local do Brasil onde ela mais se aclimatou. É uma planta peruana, que dela se extraía o quinino. Se você pegar os escritos antigos, você vai encontrar muita informação sobre a quina caliçaia. E, inclusive, os chás ingleses também foram experimentados em Teresópolis. Encontrei um texto interessante outro dia num jornal, um jornal de 1860, que falava sobre os chins, que vinham, que cuidavam da lavoura do chá em Teresópolis, entendeu? Na região do 2º Distrito, que é essa área que ficou meio que perdida, e agora surge em Santa Rita, Arrieiros, essa região ao lado esquerdo da Rio Bahia, onde teve também uma agricultura diferenciada, né? Então, ou seja, nós temos um pé muito forte na agricultura de experimentação, na lavoura, nas plantas medicinais, né? E a gente às vezes não percebe isso. Voltando ao Manuel Lebrão, que é o combinado da nossa conversa de hoje, voltando ao Manuel Lebrão, é uma coisa interessante, aquele que se chama Palacete do Lebrão, é interessante que a minha avó e o meu avô passaram a lua de mel deles lá no Palacete. E a minha avó veio de barco, né, de vapor, até a praia de Piedade. Né? E depois subiu aí no cavalo. Subiu a cavalo. Né? Essa aí é o período. É uma coisa interessante também desse passado. Palacete está até hoje lá. Eu não acho que essa palavra seja palacete, seja uma palavra forte para uma casa, digamos, bastante confortável. É um palacete. E é um bem um sítio histórico para a história de Teresópolis, em função do Manuel Lebrão e das pessoas que hospedaram lá. E é talvez o local mais apropriado para nós instalarmos aqui em Teresópolis um museu da Teresa Cristina. Porque a Teresa Cristina, nós temos uma cidade que o nome da cidade remete à Imperatriz. E você não tem nada da Imperatriz aqui, né? Se você andar pelo sul, pelo nordeste, onde você andar no Brasil, você vai ouvir falar de alguém que já veio a Petrópolis, porque é a cidade de Pedro. Imagina se a gente tiver aqui um
um palácio modesto que seja, dentro do Castelinho. Uma coisa importante é ter ali o acervo da Teresa Cristina, que está hoje nos porões do Museu Imperial em Petrópolis. Então você tem lá, ou seja, lá é Pedro. Teresa lá é detalhe, não é nada. Então, e para nós aqui ela seria tudo. E imagina um turista conversando com outro lá no Nordeste. Eu tive em Petrópolis, eu achei muito interessante, cidade imperial, visitei a Casa Santos Dumont, e o outro vai tirar uma onda. Eu tive lá ano passado e também tive em Teresópolis, vi lá o Museu da Teresa Cristina. Ou seja, o apelo turístico em função desse museu aqui. Um museu que inseriria Teresópolis no turismo histórico, que é também um turismo de visitação muito importante, pode ser realmente um grande avanço. E a casa pertence ao governo federal. Embora esteja ocupada por terceiros, ela é um bem do governo federal, que é apenas fazer uma troca, né? Aliás, quando eu estive secretário de Cultura, eu fiz esse pedido ao governo federal para fazer a troca do bem, transferindo esse bem para o Ministério da Cultura. Para daí, então, a gente pensar num projeto que envolveria algumas entidades, envolveria, aí no caso, IFAM, IBRAM, para se poder fazer a ocupação e depois, então, desse bem federal estar ocupado pela cultura, fazer dele um sítio, um local de visitação, para você conhecer um pouquinho esse circuito da família imperial e também render tributo ao Manuel Lebrão nesse espaço. Afinal de contas, ele foi uma figura muito relevante para a história de Teresópolis e para a história do Brasil, né? Um camarada que chega ao Brasil para tentar a vida, tudo que ele tenta dá errado, e ele resolve ir embora. Chega no porto, compra passagem, aquela passagem de navio que vai demorar 2 meses para partir. E aí ele fica ali esperando, tal, compra um bilhete de loteria, ganha na loteria, eu vou experimentar de novo, né? Em vez de ir para Portugal com o dinheiro da loteria, vem a Teresópolis, se estabelece e cria uma grande fortuna. E quando morre, distribui em testamento essa fortuna para os parentes, para os amigos, para as entidades, a própria fundação, né? A Ataulfo, né? E o que sobrou ainda em dinheiro, ele resolve dividir pela quantidade de moradores que havia na cidade natal dele, em Portugal. Uma figura interessantíssima que merece um filme, além do nosso tributo. O interessante também, remetendo outra vez a Teresópolis, o Colégio Higino da Silveira foi construído por ele e doado à cidade. E passou a ser Higino da Silveira, que era o prefeito, de quem ele era muito amigo. Agora, é interessante o seguinte, esse colégio, a arquitetura do colégio é a mesma de um hospital que ele construiu na cidade de origem, em Portugal, na região do Sopo. E ele construiu lá esse hospital, e isso é uma coisa que não está nos livros de história, mas eu sei de família. Ele construiu e equipou esse hospital com tudo que tinha de mais moderno, vindo da França, claro, colocado lá para tratamento dos doentes. A mãe dele estava viva ainda, né? Então, o que aconteceu? Os médicos portugueses não sabiam mexer com equipamento. Então, ele teve que importar médicos franceses, inicialmente, para esses médicos franceses trabalharem com o equipamento que tinha. Olha só, isso é o começo do século XX, o final do século XIX, começo do século XX, né? Esses médicos franceses, depois de um certo tempo, eles ensinaram aos médicos portugueses a como trabalhar aquele equipamento que tinha sido importado da França, né? Quer dizer, uma coisa importante para Teresópolis foi a construção do colégio, né? O Colégio Higino da Silveira, aí você fala, Higino da Silveira. Hoje você tem o Colégio Higino, que é o Higino Silveira tem referência logo no prédio do colégio. E o Higino era um hoteleiro, uma pessoa muito influente, foi vereador várias vezes, e por ser vereador assumiu o cargo de presidente da Câmara, que era equivalente ao prefeito, ou seja, até 1913 nós não tínhamos prefeito em Teresópolis, eram só vereadores. Desses 7 vereadores eleitos ou escolhidos, um deles era alçado ao cargo de presidente da Câmara, que deixava de ser, perdia o status de vereador para ser o chefe do executivo, e o Higino ocupou por algumas vezes esse cargo. E ele era uma figura tão interessante para a cidade, progressista, e cativou o Manuel Lebrão ao ponto de Manuel Lebrão querer homenageá-lo. E como homenagear ele e agradar a cidade? Ele faz um prédio e exige, a única coisa que ele pede
que desse a esse prédio o nome do Higino da Silveira, que era o seu amigo e amigo da cidade. Talvez, se ele não tivesse esse gesto, nós passaríamos a memória ignorando por completo o tal Higino da Silveira, que hoje é conhecido da cidade inteira graças a esse gesto do Manuel Lebrão, né? Como temos ainda muitas outras pessoas que foram relevantes para a história local e que nos bancos escolares você não vai saber, na conversa de botequim também não, e em lugar nenhum você vai saber que essa pessoa foi importante para a cidade. As minhas poucas informações são assim mais do folclore do Manuel Lebrão. Tem uma história que ele era muito gentil com o pessoal que trabalhava com ele, tornava os caras interessados, que era uma expertise, né? Uma esperteza fazer esse tipo de coisa, né? Tornava o cara interessado, o cara começava a trabalhar melhor. Mas tem histórias engraçadas. Tem uma vez que ele chegou na Colombo e tinha um garçom que, em vez de estar trabalhando lá, ele estava tocando violão, né? Ele foi atacado de uma fúria que ele pegou o violão e quebrou na cabeça do garçom. Além de demitir, saiu com a cabeça quebrada por causa do violão, né? Mas são passagens assim interessantes que a família, poucas, digamos, a geração que já se foi, da minha mãe e dos meus tios, tinha uma certa reserva. Assim, talvez porque quando meu avô morreu, a assistência que ele deu não foi a que eles achavam que deveria. Talvez. Mas ele deixou dinheiro para todo mundo, para todas as gerações posteriores. Só que esse dinheiro era sob forma de apólice. E essas apólices, elas geravam um dinheiro todo mês. Só que depois, na época da inflação, pouco, né? Aí você juntava, digamos, 3 anos e ia lá apanhava o equivalente a uma caixa de fósforo, né? Que a inflação acabou, esse dinheiro não tinha correção monetária. Então, mas ficou dinheiro para todo mundo da família. Agora, ele fez um negócio interessante, para mim muito interessante, porque ele distribuiu a riqueza dele por coisas como a Fundação Ataulfo de Paiva, com uma coisa interessantíssima, né? Para quê? Para capitalizar uma fundação que cuidava de tuberculosos, né? Essa aí é mais ou menos o que eu sei da história do Manuel Lebrão e de coisas que eu andei lendo por aí. Você render homenagem às pessoas que foram relevantes, né, para a história de um lugar é muito importante para servir como exemplo e também para provocar as pessoas a conhecerem a sua própria história. Você começa a conhecer a sua própria história buscando os seus 2 sobrenomes, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu tio, quem era meu avô. Então, a partir daí, você começa a se localizar na história do Brasil, se a sua origem, você é genuinamente brasileiro, ou se você tem um avô estrangeiro, ou se a sua origem é europeia. Então, ou seja, é muito importante. E aí você começa a encontrar os feitos e você começa a ser exemplar naquilo, né? Daí, ser sempre importante você ter memória das coisas, memória da família, memória do local onde você vive. Afinal, você não gosta, é normal você não gostar do que não conhece. Agora, você passa a gostar de alguma coisa a partir do momento que você conhece. Você experimenta um doce e você quer aquele doce de novo. Você experimenta, você tem uma lembrança boa do pai e da mãe, você passa a gostar mais dos pais e das mães. Você tem a necessidade do conhecimento, é fundamental. E conhecer a história da sua cidade, é um exercício necessário para você gostar mais da sua cidade. Porque só você conhecendo, você entende o presente, né? O presente hoje é uma coisa... A gente tem ideia de presente de várias formas, né? Presente é o presente que nós ganhamos ou que nós construímos. Recebemos ou construímos. E conhecendo esse presente, você pode pensar numa forma de ter um futuro melhor, seja continuando esse presente ou seja mudando esse presente. Lógico. De repente o presente que nós temos foi um presente de grego, foi um presente ruim, né? Então nós temos que ver por que chegou-se a esse presente, o que nós podemos fazer para ter um futuro melhor. E esse futuro melhor é um sonho, uma ambição de todos nós a cada dia e a gente precisa estar em busca dele, né? E
vamos buscar com mais eficiência a partir do momento do conhecimento, que é Exatamente. entender a história local. Daí é sempre bacana bater papo com pessoas que conhecem um pouquinho a história da cidade e que têm essa referência, às vezes na família, para poder construir uma ideia, uma identidade local que vai nos fortalecer para almejar um futuro mais interessante. Exatamente como você tem feito nos últimos anos, através dessas pesquisas, dessas descobertas, desses jornais que você encontra não sei onde, dessas fotos que vêm de leilões e essa coisa toda. Bom, esse foi o Histórias de Teresópolis, que hoje falou do imigrante português Manuel José Lebrão. Eu sou José Ático Lebrão Rocha. Até o nosso próximo encontro.